Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao minicurso O Segredo da Escrita Científica, 10 princípios para revisar como um profissional. Eu sou Isabela, biomédica e atualmente mestranda da UFRJ Macaé e criadora do Bela Ciência. Neste minicurso, eu quero fazer você dar o primeiro passo em direção a uma escrita científica de alto nível, refinada, de acordo com padrões internacionais adotados pelas melhores revistas. Isso de maneira prática, com uma revisão estratégica que segue 10 princípios utilizados por profissionais ao redor do mundo. Nós vamos olhar um a um e inclusive ver alguns exemplos. E eu ainda vou te dar um presentinho para ajudar a colocar o seu aprendizado em prática. E aí você pode pensar, será que isso é realmente necessário para mim? De olhos fechados, eu posso dizer que sim, com toda certeza. Seja para simplesmente redigir o seu TCC, seja para seguir na área acadêmica, este conteúdo vai te ajudar muito. Sabe aquelas revisões infinitas de TCC? Manda para o orientador, ele devolve para você ajustar, você manda de volta para ele e ele devolve para corrigir as referências infinitamente? Esse minicurso vai te ajudar a, no mínimo, reduzir esse vai e volta, liberando o seu tempo e acelerando a sua defesa. Para você que quer seguir na vida acadêmica, a grande monarca do Reino Unido, a Rainha Elizabeth II, tem um recado para você. É isso mesmo, a Betinha vai nos ajudar a entender isso. Existe um provérbio que diz o seguinte, preste bem atenção. A Rainha Elizabeth não pode apenas ser honesta, ela precisa também parecer honesta. A verdade é que, assim como a Rainha Elizabeth, sua pesquisa não pode apenas ser, ela precisa também parecer. A sua pesquisa pode ser inovadora e muito importante para a vida das pessoas. E, sinceramente, pelo que eu vejo na minha área, eu acredito muito na ciência brasileira, a gente faz ciência muito bem. Contudo, se você não souber escrevê-la bem, expor os argumentos, passar a sua ideia de forma clara e forte, a sua pesquisa não entrará para a discussão científica internacional. Consequências: ela não será muito citada, não será reconhecida e assim não terá efeito sobre a vida das pessoas e sobre a ciência no país e no mundo. Mais do que isso, ela não terá o efeito que ela poderia ter sobre a sua vida, sobre a sua carreira acadêmica. Por isso, quanto antes de você se adequar a esses padrões, melhor. Sua pesquisa precisa parecer o que ela já é. E é aí que entra a boa escrita científica. E a chave, o segredo para uma escrita científica de alto padrão está na revisão. Mas não qualquer revisão. Para você ter um texto refinado, forte, como os das grandes revistas, um texto que faça a sua pesquisa parecer o que ela já é, você precisa revisar seu texto de forma estratégica, de acordo com os melhores padrões de escrita científica. Assim você irá lapidá-lo, focando no que realmente importa. E é isso que eu vou te ensinar aqui. Apenas duas coisinhas antes de irmos para a parte prática. A primeira, se lembra do presentinho que eu falei? Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode baixar um PDF com os pontos mais importantes do minicurso. Não precisa deixar e-mail, não vou te vender nada, é só clicar para baixar. A única questão é que ele está protegido por uma senha, e essa senha será dita em algum momento do vídeo, ou seja, não adianta largar o vídeo para ficar só com o PDF. Ele só vai fazer sentido se você assistir a todo o minicurso, então fica aqui comigo. E a segunda é que eu gostaria muito de te agradecer por separar um tempo para me ouvir no meio de tantas atividades disponíveis nesse evento. Eu fico realmente honrada porque você está aqui, na verdade, aí me assistindo. E o meu compromisso é também honrar o seu tempo, fazendo com que ele seja extremamente bem aproveitado. Eu espero que ao final desse minicurso você não fique só na teoria, mas olhe para o seu texto científico já de outra forma e passe adiante esse conhecimento. Agora a gente vai começar a nossa parte prática do minicurso. Mas eu queria que você ficasse atento para o fato de que o nosso minicurso já começou desde lá do início, porque eu precisava que você tivesse essa consciência do quão importante é a gente escrever bem cientificamente. Isso tem que entrar em você, tem que enraizar na sua mente para que a gente consiga fazer uma boa revisão do nosso texto e assim você alcançar realmente esse ótimo padrão internacional. Então vamos lá! Então vamos agora para os nossos 10 princípios para uma revisão profissional.
Vamos lá, primeiro princípio. Corte suas próprias palavras. Nós, estudantes, somos obrigados, desde a época da escola, a escrevermos textos grandes. Não sei se você passou por isso, provavelmente. Algum professor que queria que você fizesse algum texto sobre algum tema que valesse ponto, era parte de avaliação. Você era obrigado a fazer aquele texto, só que era sobre um tema que você nem sabia escrever um parágrafo. E o professor pedia páginas sobre aquele tema para você conseguir a pontuação. E aí isso veio se repetindo ao longo da escola, continuou na sua graduação, na sua pós-graduação, inclusive, também acontece. E aí sabe o que isso cria em nós? Cria um hábito ruim, que é o de enrolar. Nós somos acostumados a enrolar na hora de escrever, porque a gente precisa escrever muito sobre um tema que a gente sabe quase nada, sobre temas que a gente não tem segurança. Mas na nossa escrita científica a gente precisa ser direto. Então aqui, gente, na nossa escrita científica, a gente precisa, deixa eu botar escrita científica, nós precisamos ir direto ao ponto. Nós precisamos ter ideias muito bem contadas, muito bem fundamentadas, e para essas ideias serem fortes, nós não podemos enrolar com palavras em volta dessa ideia, né, que acabam realmente enrolando aquilo que a gente quer dizer. Nós precisamos ir direto ao ponto. Então, antes de você enviar o seu texto para o seu editor, revisor, para o seu orientador, deixe ele guardadinho alguns dias, uns 2 dias, porque a gente também fica muito viciado no nosso texto, e depois comece essa revisão de 10 princípios, cortando as suas próprias palavras. Pode parecer óbvio isso. Você pode achar que isso é óbvio, mas eu tenho aqui um sintoma de que isso não é óbvio e da nossa dificuldade de fazer esse corte de palavras. Quando a gente faz o nosso resumo, aquele resumo para um congresso, talvez você tenha feito um resumo para apresentar algo aqui nesse festival, ou para também publicar numa revista, ou mesmo no seu TCC, no seu texto científico, nós temos dificuldade de fazer um resumo, porque ele tem um número limite de palavras. E esse número limite é pequeno, porque é um resumo. Mas essa dificuldade da gente sintetizar o que a gente escreveu é um sintoma, como eu disse anteriormente, de que a gente enrola muito. Tanto é que se você mandar o seu texto para alguém que edita profissionalmente, essa pessoa não vai deixar o seu texto com 300 palavras. Ela vai deixar com 150, porque ela sabe como fazer essas ideias ficarem sintéticas e fortes. E é isso que a gente quer no nosso texto científico. Inclusive, no mundo real do texto científico fora da universidade, né? Não que a universidade não seja o mundo real, mas digo das publicações científicas, a gente sabe que nas revistas existe um limite de páginas para o nosso texto. Então, quando a gente começa lá no nosso projeto e a gente quer passar esse projeto gigante, normalmente é bem grande, né? Para um artigo científico, nós temos dificuldade de cortar essas palavras e a gente é obrigado. Então, nós precisamos cortar as nossas próprias palavras. E eu trouxe um exemplo aqui que eu vou, junto com vocês, mostrar num parágrafo os cortes que eu faria nesse parágrafo e a gente vai ver junto aqui o que a gente pode tirar no nosso próprio texto científico. Então, vamos lá, junto comigo. A gente vai fazer isso frase por frase, beleza? Então, vamos lá. Câncer é um conjunto de doenças que tem como característica o crescimento desordenado de células incapazes de desenvolverem suas funções orgânicas e que invadem órgãos e tecidos, atingindo outras regiões do corpo. Então, gente, eu vou copiar esse texto aqui para a gente fazer as edições aqui, vocês verem o texto original aqui em cima. A gente vai fazer frase por frase, ok? Então, eu vou botar aqui nas alterações, sem formatação, vamos lá. Nessa primeira frase, a gente tem essa expressão que tem como característica. Você consegue perceber que esse é um típico, na verdade, uma típica expressão de enrolamento? Da gente enrolar mesmo no nosso texto científico? Essa expressão pode ser substituída por uma palavra, caracterizadas. Então, câncer é um conjunto de doenças caracterizadas. Aí a gente tem que continuar dando umas alterações, lembre-se disso, por.
E aí eu vou alterar um pouquinho o texto aqui, porque eu vi que dá para esse texto ficar mais forte, essa ideia aqui ficar mais forte. Eu vou explicando para vocês como eu fiz. Então, eu mudei por células com crescimento desordenado. Desordenado, eu vi aqui. Não é celular, né, gente? É células. E aí, nessa segunda parte da frase, eu percebi que existe a possibilidade de a gente fazer um paralelismo, que eu vou falar um pouco mais para vocês em outra dica, mas a gente consegue falar algo que é incapaz e depois algo que é capaz. E aí, na nossa mente, isso fica mais fácil de entender. É importante a gente usar. Então, aqui eu não mudei. Incapazes de desenvolverem suas funções orgânicas. Aí, nessa segunda parte, e capazes de invadir órgãos e tecidos de todo o corpo. Essa repetição aqui também é uma repetição de um pouco de enrolação, então a gente pode falar só invadir órgãos de tecidos e tecidos de todo o corpo. Vamos para a segunda frase. No Brasil, o câncer representa a terceira causa de morte, sendo superado somente pelas doenças circulatórias e por fatores externos. Aqui, quando a gente começa, o câncer representa, a gente já está dentro do contexto do câncer, então a gente não precisa repetir essa palavra, anota aí essa dica. Então, no Brasil, o câncer, não podemos tirar. E representa é uma palavra, eu acho não, ela é uma palavra fraca. Então, a gente pode simplesmente mudar por é. Dá mais certeza quando a gente diz é algo. Então, no Brasil, é a terceira causa de morte, sendo superado somente pelas doenças... antes de eu continuar, tem mais uma coisa que a gente pode editar aqui, sendo superado. Esse sendo, se nós tirarmos, isso é importante você fazer na hora que você estiver lendo o seu texto, essa análise. Se a gente tirar o sendo, não vai perder nenhum sentido da frase, vai só deixá-la mais forte. Então, superado somente pelas. Aqui foi uma questão de estilo mesmo, eu acredito que pelas não é uma palavra muito boa para um artigo, pela formalidade mesmo. Então, apenas por doenças circulatórias e fatores externos. A gente já pode tirar o por ali porque a gente já botou lá no início. Terceira frase. Os tipos de maior prevalência entre os brasileiros do sexo masculino são atualmente o câncer de próstata e os do aparelho respiratório, e entre as mulheres os tumores de mama, cólon e reto e colo do útero. Eu vou fazer só uma alteração nessa frase e depois lá no final vou falar o que eu alteraria, que é outra coisa, não é o corte. Essa palavrinha aqui, que é o atualmente, quando a gente está escrevendo no presente o nosso artigo científico, já se sabe, a gente já tem essa noção de que é o dado atual. Se não for o dado atual, você vai colocar uma referência que vai indicar de quando é aquele dado. Então, colocar o atualmente aqui é redundante. A gente pode tirar ele do nosso texto. Vamos para a última frase. É válido destacar que no país o tipo de maior prevalência em ambos os sexos é o câncer não melanoma. E a gente precisa ter muita atenção aqui. É válido destacar que. Gente, isso aqui não parece muito aquela frasezinha pronta para a redação do Enem? A gente acaba adquirindo isso mesmo, internaliza, porque a gente já fez muito isso. E essa expressão não quer dizer nada. Então, se a gente tirar, não vai perder nada no nosso texto, ele vai ficar mais forte. E é isso que eu estou mostrando para vocês. Vocês conseguem perceber? Eu sei que vocês estão percebendo. Então, a gente vem aqui. No país, o tipo de maior prevalência em ambos os sexos é o câncer não melanoma. E aí, aqui eu vou jogar para vocês como ficou o meu texto corrigido, para a gente ver. Vamos tirar aqui as alterações. E o texto corrigido total foi, acompanha comigo, que eu também troquei algumas ordens das frases, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender se for do maior, do macro para o micro. Então vamos lá. Câncer é um conjunto de doenças caracterizadas por células com crescimento desordenado, incapazes de desenvolverem suas funções orgânicas e capazes de invadir órgãos e tecidos de todo o corpo. O tipo de maior prevalência no Brasil em ambos os sexos é o câncer não melanoma. Por sexo, os mais prevalentes nos homens são câncer de próstata e os do aparelho respiratório, e entre as mulheres, os tumores de mama, cólon e reto e colo do útero. No país, é a terceira causa de morte, superado apenas por doenças circulatórias e fatores externos. Vou copiar aqui o parágrafo
sem a edição, para vocês verem a diferença do tamanho. Já dá para ver que tem uma diferença, né? E, inclusive, sobre aquela frase da prevalência por sexo, eu faria de outra forma. Como são muitas informações aqui em lista, eu colocaria numa tabela. O INCA, inclusive, tem tabelas ótimas com isso, dessa prevalência. Então, eu pegaria uma tabela, adaptaria e colocaria. Eu acho que fica muito mais bonito e mais chamativo para o leitor conseguir ler de forma prazerosa mesmo o seu artigo. Mas, pensando no corte das palavras, assim ficaria o meu parágrafo. Então, primeiro princípio, corte suas próprias palavras. Vamos partir para o segundo princípio. Então, vamos para o nosso segundo princípio. Evite a voz passiva. Gente, nós usamos muito nos nossos textos científicos a voz passiva. Eu já quero adiantar aqui para você que eu não vou dar uma super aula abstrata de português, então se você tem algum tipo de trauma aí pelas suas aulas de português, fique tranquilo, não vou falar, enfim, regras e gramáticas assim, é bem aplicado mesmo. Então você vai entender e você vai aplicar isso no seu texto científico e ele vai ficar muito melhor. Por que a gente usa muito a voz passiva nos nossos textos científicos? Porque um dia nos foi ensinado também que nós precisamos ser impessoais na nossa escrita de um discurso argumentativo, não é verdade? Isso já aconteceu comigo também. E, inclusive, eu preciso falar, antes de eu falar exatamente sobre a voz passiva aqui, eu preciso deixar bem claro que, normalmente, dentro da academia, dentro da instituição da universidade, a gente realmente não vai usar muito a voz ativa, tá? A gente vai usar mais a voz passiva nos nossos textos científicos, porque é algo que as bancas acabam preferindo, é algo institucional, vocês vão perceber isso. Mas nos artigos científicos de grande impacto, daquelas grandes revistas, nas instruções para autores, eles colocam para você usar a voz ativa. Então fique atento, inclusive nisso, nas instruções para autores da revista que você quer submeter, porque lá eles vão dizer se eles querem ou não que você use a voz ativa. Mas a verdade é que a voz ativa, ela tem que ser, sim, usada nos nossos artigos científicos. Por quê? Porque ela vai trazer para a gente responsabilidade. A gente precisa ser responsável por aquilo que a gente está escrevendo. Quando a gente usa a voz passiva, a gente tira a responsabilidade totalmente de nós mesmos. A gente coloca a ênfase naquilo que foi feito e não em quem fez. Então, é como se ninguém tivesse feito, é como se a própria coisa tivesse feito a si mesmo. Quando a gente usa a voz passiva, eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Então, a gente precisa, por exemplo, é muito importante nas nossas conclusões, na nossa argumentação, nós nos colocarmos como pesquisadores ali, porque nós somos os seres pensantes. Os dados não pensam por si mesmos. A estatística não pensa sozinha pelos dados. Nós é que estamos interpretando aqueles dados e colocando eles para se tornarem conhecimento científico. Então, a gente precisa se responsabilizar, assim como está o nosso nome lá no artigo. Nós precisamos colocar que as conclusões foram nossas. E é por isso que eles pedem. Se você não colocar isso, pode invalidar, inclusive, a sua conclusão. Na hora do seu revisor lá olhar, ele vai falar, ué, ele vai falar, né, como se fosse assim, mas assim, ele vai pedir para você editar isso, porque você precisa se responsabilizar por aquilo que você está escrevendo. Então, beleza, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, bem bobinho, não vou pegar de nenhum texto, é bem bobinho mesmo, eu acredito que você entendeu. Então, exemplo, Isabela ensina escrita científica. Essa frase aqui está na voz ativa. Então, sujeito vem no início, Isabela ensina, verbo, escrita científica, predicado. É isso aí. Então, eu estou ensinando, eu, Isabela, o sujeito está fazendo a ação. Quando a gente coloca na voz passiva, fica assim. Escrita científica é ensinada por Isabela. Com nome maiúsculo, Isabela. Vocês conseguem perceber que na voz passiva a gente dá ênfase àquilo que está sendo feito e não a quem faz? Isabela ensina escrita científica, voz ativa. Voz passiva. Escrita científica é ensinada por Isabela. Onde que isso entra no nosso texto científico? Você já parou para pensar onde a gente tem que usar a voz passiva? Lá na metodologia. Sim, existe uma exceção no seu texto científico de um lugar que você vai sim usar a voz passiva,
que é na metodologia, porque lá a gente quer enfatizar o que é feito e não quem fez, porque é óbvio que quem fez é quem está escrevendo. Assim, presume-se, né? O normal. Então, existe sim, vou botar aqui, exceção, que é na seção de métodos. A gente vai usar, deixa eu botar mais organizadinho aqui para vocês. A gente vai usar a voz passiva lá na seção de métodos. Mas, como eu falei, no restante do texto científico, a gente vai preconizar, né, a voz ativa. Eu vou colocar aqui só uma atenção para a gente ler instruções para autores. Não saia trocando tudo agora já no seu texto e seu orientador vai ficar louco, vai me procurar, vai falar, meu Deus, quem é essa menina que mandou você mudar tudo? Tá? Converse com ele, porque essa questão é muito delicada, porque se você botar na voz ativa, se você não percebeu ainda, se você botar na voz ativa, você vai ter que escrever a palavra nós. E o nós é que dá aquele nó na garganta de algumas pessoas. Mas, para um texto científico forte, um texto científico de alto padrão, você vai evitar usar a voz passiva e você vai se responsabilizar. Você vai usar a voz ativa, mesmo que não seja você que esteja fazendo, ou seja, lá na introdução, você também vai usar a voz ativa. Isso vai deixar o seu texto mais claro, o seu texto mais direto. Beleza? Então, vamos para o nosso terceiro ponto. Nosso terceiro ponto é: faça parágrafos curtos e com uma ideia principal. Normalmente, quando a gente está escrevendo nosso texto científico, a gente acaba colocando parágrafos muito grandes. E esse princípio está relacionado lá com o primeiro, porque se você fizer o corte bem feito, seus parágrafos já vão diminuir. Porém, a gente tem um segundo problema, que é nós colocarmos mais de uma ideia principal em um único parágrafo. E é possível sim a gente identificar se a gente tem mais de uma ideia principal num parágrafo e diminuí-lo cortando-o em dois. Nós amamos colocar parágrafos grandes nos nossos textos científicos, mas é muito interessante que quando nós abrimos o texto científico, os artigos de outras pessoas, para citar no nosso, e a gente abre aquele arquivo e aquele arquivo é enorme, com parágrafos grandes, a gente não quer nem ler. A gente olha para aquilo e fica, meu Deus, eu não quero ler isso. Ainda mais quando a gente está num dia lendo muitos artigos, porque aquele texto é tão cheio de letras. Eu não sei se vocês têm problema das letras ficarem meio bagunçadas quando é muita letra, eu tenho. Você fica cansado só de ver. E a gente acaba repetindo isso nos nossos textos, porque esse é o padrão que a gente conhece, que a gente vê dos outros. Então eu quero quebrar esse padrão ruim que você conhece, que você vê aí nos textos, para te mostrar qual é o padrão das grandes revistas, que é parágrafos curtos e com uma ideia principal. Você não pode fazer o seu leitor morrer de tédio enquanto lê o seu artigo. Se você fizer parágrafos grandes, o seu leitor vai ficar entediado e talvez, inclusive, ele nem te cite, porque ele não vai continuar lendo o seu artigo até o final para te citar. Então, isso é muito importante, inclusive, para você ter citação, tá? E aí, como é que a gente faz essa revisão de parágrafos para a gente entender qual é a ideia principal do parágrafo e encurtar ele? Então, essa revisão é uma revisão um pouco mais trabalhosa, mas eu quero lembrar para vocês aqui que um texto científico realmente bem feito, aqueles que a gente lê, que a gente quase quer abraçar o texto, eles não nasceram desse jeito. As pessoas precisaram revisar, revisar e revisar até ter um texto refinado que pudesse fazer com que aquele conhecimento que foi gerado através dos resultados se tornasse conhecimento científico e aplicável, e é isso que a gente quer, e é isso que eu estou querendo te ensinar aqui. Então vamos lá, se prepara, respira, que eu vou falar como é que faz essa revisão de parágrafos para você entender como está o seu texto. Você vai, em cada parágrafo, você vai abrir um comentário e escrever qual é a ideia principal. É trabalhoso, gente, mas vale muito a pena. Você vai olhar cada parágrafo, abrir um comentário nele e escrever qual é a ideia principal. Você vai poder, assim, identificar se há uma ideia principal ou mais dentro dele. Isso é muito interessante. E eu vou fazer um exemplo aqui
com vocês para vocês verem como é que a gente vai adequar esses nossos parágrafos. Se você identificar em um parágrafo mais de uma ideia principal, você vai cortá-lo em 2, isso já vai diminuir o tamanho. Ele vai ficar automaticamente menor e aí você também vai cortar algumas palavras juntando com a nossa primeira dica. A gente precisa ter esse equilíbrio na construção dos parágrafos. Eles vão deixar o texto mais profissional, mais livre e com mais respiro. É interessante, esse conceito de respiro é um conceito que a gente tira lá do pessoal do design. Não sei se vocês, quando veem uma propaganda ou algo assim, tem algumas que a gente dá uma satisfação assim da gente ver. E eles sabem que a gente precisa deixar as margens, que a gente não pode botar muito texto, existem todos os princípios que fazem aquela imagem chamar a nossa atenção, né? Pra gente goste de ver. E é assim que eu quero que seu artigo seja, que as pessoas olhem para ele e queiram lê-lo. Não só pelas imagens, mas pelo texto mesmo, com esses respiros, que são espaços em branco, que é o que a gente está falando aqui nesse ponto, nesse princípio 3. Então eu vou mostrar aqui para vocês o nosso exemplo do ponto 3, de um parágrafo também que eu editei. Vou botar ele aqui embaixo. Vou botar aqui, exemplo. Então, nesse parágrafo, que ele é grande, então eu não vou ler o inteiro para vocês, mas eu identifiquei 2 ideias principais. Então, eu fiz como eu falei para vocês, abri um comentário e identifiquei essas 2 ideias. A primeira ideia, ela vem nessa primeira parte do parágrafo, que é sobre as etapas da metástase. Ele está falando que existem algumas metástases, existem algumas etapas. E aí, logo depois, ele fala que existe um tipo de célula que está envolvido com um tipo de etapa. E essa célula, ele vai entrar mais profundamente em relação aos mecanismos dela, como ela age. Então, essa segunda parte aqui vai falar dessa célula. Ou seja, é outra ideia principal. E ela é tão importante que o artigo está relacionado a essas células especificamente. Então, ela precisa estar em outro parágrafo. Então, o que eu fiz? Botei em 2 parágrafos, ok? Só dessa olhadinha eu já consegui perceber que a gente precisava de 2 parágrafos. E aí eu fiz alguns cortezinhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, na primeira frase aqui, eu não vou ler todo, tá, gente? Mas ele fala mundo todo. Esse todo, a gente não precisa dele. Porque se é mundo, fica redundante, não fica? Mundo todo. É mundo, é mundo. Então, a gente pode cortar. Aqui, coletivamente também chamados, é mais uma redundância. Se você tem uma sequência complexa de eventos biológicos, já são eventos, você não precisa falar que é coletivamente. Ele já é um coletivo. Então, a gente pode cortar essa palavra também. Aqui, ó, essa é muito boa. Deixa eu achar. Onde elas recebem o nome, onde elas recebem é uma marca muito de fala, né? A gente está escrevendo, a gente não quer marca de fala. Então, a gente pode simplesmente mudar por recebendo. Recebendo o nome de células tumorais. E são detectados, isso é mais uma vontade, né? Vocês vão ver que vocês vão adquirir seu estilo, mas a gente pode mudar por detectáveis. Fica mais forte, a gente usa um verbo mais forte. Não detectáveis. No segundo parágrafo, aqui também é muito bom, gente. Preste atenção nisso aqui, que você pode ter isso no seu texto. Isso se explica pelo fato de essas células conseguirem experimentar. E isso se explica pelo fato de a gente não precisa botar isso tudo, gente. Sabe como a gente pode substituir? Através de mecanismos como a transição epitélio-mesenquimal. Essa expressão enorme, ela pode ser diminuída por 2 palavras. E por que a gente faz isso? Lá voltando no primeiro ponto, porque a gente aprendeu a enrolar. Então, vamos ter parágrafos curtos com uma ideia principal, e é isso que eu queria te ensinar. Nesse terceiro ponto, a gente já pode pular para o nosso 4º ponto. Vamos lá. E o nosso 4º ponto é: use pontuações diferentes. Como eu disse anteriormente, existem várias formas da gente deixar o nosso texto científico chato. Né? A gente tem essa tendência de deixar ele chato, mas a ciência não é chata. Você consegue perceber isso, não consegue? A ciência não é chata, o que a gente faz é empolgante. Nós temos fatos da natureza que a gente descobre como funcionam, e isso é muito empolgante.
Então, uma forma de você deixar o seu texto científico, além das anteriores, mais dinâmico, mais vivo, mostrando que realmente, parecendo, lembra nosso papo lá do início? Parecendo o que ele já é usando essas pontuações diferentes. Ou seja, não fique somente no ponto, na vírgula e no parênteses para as referências. Já pensou em usar um ponto e vírgula, o 2 pontos, o travessão? Essas pontuações, elas dão vida no nosso texto. Isso é muito legal. Inclusive, essa dica e todas as outras, elas não estão restritas ao português. Se você está escrevendo em inglês, essas dicas valem também para qualquer língua. Elas estão acima da língua que você usa. Então, essas pontuações, ou mesmo as regras anteriores, elas vão ser utilizadas em qualquer língua. Ok? Então, isso vai deixar o texto mais dinâmico, mais vivo. E aí a gente precisa pensar que nós devemos ser estratégicos e intencionais em tudo no nosso texto científico. Isso é muito importante de você absorver mesmo, assim. Absorve na sua mente que você precisa ser estratégico, inclusive nas pontuações que você vai utilizar. Então, por exemplo, se você usa uma informação em parênteses lá na sua introdução, mesmo que não seja, não estou falando aqui de referência. Se você colocar essa informação no parênteses, você dá uma permissão ao seu leitor para pular aquela informação. Tanto que as referências a gente não lê, não é verdade? Então, se você botar uma informação importante entre parênteses, o seu leitor não vai dar a ênfase naquela informação que você queria que ele desse. É preferível que você coloque um travessão, se for uma informação que é inserida de forma abrupta, ou 2 pontos, quando você quer botar uma lista ou uma explicação, você quer amplificar aquilo que você colocou anteriormente. Isso vai fazer toda a diferença no seu texto. Mas eu poderia fazer um curso só sobre o uso de pontuações aqui com vocês. Então, eu quero mais aqui é que você tenha essa consciência. E eu vou dar um exemplo para você também de uma frase minha, de um texto antigo meu, e que se você usar pontuações diferentes, vocês vão ver que a entonação, o sentido vai mudar totalmente. Então vamos lá, vou mandar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a original. Estima-se que em 2018, 2,1 milhões de mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no mundo, o que corresponde a aproximadamente um novo diagnóstico a cada 18 segundos. Eu usei a vírgula normalzinha, né? Mas eu achei essa informação, quando eu li, eu falei, gente, um novo diagnóstico a cada 18 segundos de câncer de mama é muito. Eu fiquei assustada, só que do jeito que eu escrevi aqui, com essa pontuação, não dá a ênfase que eu gostaria. Então vamos ver como seria se eu colocasse, vou primeiro falar o ruim, né? Se tivesse entre parênteses, olha o que aconteceria na leitura. Estima-se que em 2018, 2,1 milhões de mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no mundo, que corresponde a aproximadamente um novo diagnóstico a cada 18 segundos. Isso não dá ênfase. Colocar a informação entre parênteses na hora que você está lendo é tipo, é só alguma coisa que ele quis acrescentar, como eu falei anteriormente. Mas olhem a diferença que dá se a gente mudar isso para um travessão. Ó, vou mudar aqui. Vou copiar aqui e vou colocar aqui com um travessão. Estima-se que em 2018, 2,1 milhões de mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no mundo, o que corresponde a aproximadamente um novo diagnóstico a cada 18 segundos. O travessão, ele insere essa ideia abrupta, essa ideia que ela fica enfatizada no seu texto. Claro que você não vai usar demais para não perder essa mágica. Mas se você usar, você vai enfatizar o que você está dizendo ali depois. Então, percebam que as pontuações, elas podem e devem ser usadas estrategicamente por você no seu texto. Elas vão dar mais dinâmica, vão deixar o texto mais vivo e elas podem mudar totalmente a ênfase da sua frase. Então, use muito bem para a sua argumentação no seu texto científico. Ok? Vamos então para o 5º ponto. E o nosso 5º ponto é: use o paralelismo. Eu não vou aprofundar aqui em paralelismo, mas de forma geral é você usar uma estrutura gramatical e
continuar usando, repetir essa estrutura gramatical. E de forma muito simples para a gente entender, é quando a gente usa lista. Quando você fizer uma lista de coisas, tal coisa, vírgula, tal coisa, vírgula, tal coisa, se essas informações não estiverem na estrutura paralela, ou seja, com a mesma estrutura gramatical, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, vai soar estranho. Então, no nosso texto científico, a gente precisa usar desse recurso, não só, como eu falei, isso não é só do português, isso também vale para outras línguas, para que o nosso texto ele fique fluido, sabe? Ele não fica legal, ele fica estranho se a gente não usar do paralelismo. E aqui eu quero já mostrar o exemplo para vocês entenderem melhor do que eu estou dizendo. Então, vou botar aqui o exemplo para gente. Exemplo. Esse é o exemplo sem paralelismo. Se você quer escrever bem cientificamente, você deve assistir o minicurso anotando as ideias principais e praticar com o seu próprio texto. Estão vendo que não está esquisito? Mas a gente faz isso tanto no nosso texto, é muito engraçado. Como a gente percebe numa frase assim, mas a gente vai lendo no nosso texto e a gente nem percebe. Então, é uma lista, são 3 coisas. A gente deve assistir o minicurso, anotando as ideias principais e praticar com o seu próprio texto. Vou mostrar aqui para vocês como seria a frase se tivesse com o paralelismo e vou explicar para vocês o que eu fiz. Vou ver se não vai dar um alívio no seu coração. Se você quer escrever bem cientificamente, assista ao minicurso, anote as ideias principais e pratique com o seu próprio texto. Dá até um alívio, né? O que aconteceu? Eu escolhi que cada primeira palavra da minha lista ia começar com o verbo no imperativo. Assista, anote, pratique. E eu segui essa estrutura gramatical do verbo e depois do complemento, verbo, complemento, verbo, complemento. E isso faz com que exista o paralelo entre as estruturas da minha lista. A gente consegue perceber como isso deixa o texto mais bonito? Isso do paralelismo, inclusive, é muito mais amplo do que eu estou falando aqui. Mas dê uma olhada nas suas listas do seu texto científico para ver se elas estão, assim, usando o paralelismo. E só mais uma coisa, aqui eu posso muito bem substituir essa vírgula por 2 pontos e eu vou enfatizar o que está na minha lista. Então, se você quer participar, se você quer escrever bem cientificamente, assista ao minicurso, anote as ideias principais e pratique com o seu próprio texto. Deu mais ênfase, não deu? Então, todos esses princípios que eu estou dando aqui para vocês, eles vão se incluindo juntos. É claro que existe essa sequência para você entender melhor, mas você vai utilizar de todos eles para fazer com que o seu texto fique extremamente bem escrito e forte. Ok? Vamos passar então para o 6º princípio. E o 6º princípio é muito importante. Ele é: veja seus números batem. Se lá no texto, na parte dos resultados, você coloca, por exemplo, que foi um tratamento de 5 anos que você fez no seu objeto de estudo, e lá no resumo tá que foram de 2 anos, isso vai acender um alerta vermelho para aqueles que estão corrigindo o seu texto, lá os revisores, os editores de onde você quer submeter. Sabe por quê? Eles não vão pensar de primeira que aquilo foi um simples erro de digitação. Eles vão pensar, isso não sou eu que estou falando, são eles que falam, tá, gente? Eles vão pensar que você ou tem mais de um dado e você está escolhendo qual é o dado que você vai publicar ali, ou que você não conduziu bem a pesquisa. Isso vai indicar para eles: poxa, se nem um número aqui nesse texto científico ele consegue botar igual, como eu vou poder confiar nesses números? Como eu confio nessa pesquisa? Então, gente, é algo tão simples a gente ver se os números batem. Por mais que seja chato da gente fazer, é simples, mas que faz tanta diferença na hora de você enviar, na hora de você submeter. Faz muita diferença na hora que aquele editor, o revisor for olhar para ver se ele aceita ou não o seu artigo, que você não tem ideia. Acho que talvez você nunca tivesse pensado nisso, assim, e olhado o seu texto dessa forma. Então, verifique os números no texto
e nas tabelas. Verifique. O número nos textos e nas tabelas e gráficos. Você pode, por exemplo, ter colocado um número, até mesmo aqueles algarismos significativos, né? A quantidade de algarismos que ficam depois da vírgula, você pode ter botado em uma tabela de uma quantidade e lá no seu texto outra. Isso fica feio. Mas o feio mesmo, o ruim mesmo, é se um número não bater com o outro. Tá? Então é muito importante que você faça essa revisão muito bem feita. Tire um tempo para olhar os seus números no texto. E o mais interessante, você deve estar pensando assim, mas eu reviso isso. Só que, gente, é muito comum, os editores falam quão comum é chegar para eles artigos que os números não batem. Então, se eles estão dizendo, e se são eles que vão ler o nosso artigo, acredito que a gente precisa dar uma olhada mais com cuidado nisso. Então, revise todos os seus números, ok? Nesse ponto 6, eu não vou trazer um exemplo específico, mas eu quero que você anote isso muito bem. Você vai precisar revisar todos os seus números, ok? Vamos partir então para o ponto 7. Isso é muito importante. E o ponto 7 é: revise as referências. Eu acredito que muitos de vocês utilizem programas para fazer referências e outros não também. Cada um de uma forma. E eu não estou aqui também para ensinar como mexer nesses programas, nem para falar qual é o programa melhor ou o que eu uso. Mas tenha muito cuidado ao utilizá-los, porque eles podem errar nas referências. Então você precisa ter esse cuidado de você fazer a revisão da referência. Por que a gente tem que revisar a referência? Eu sei que a gente tem, e você tem várias versões do texto. A gente acaba mudando essas versões e às vezes a gente tira algo, ou o nosso orientador tira algo do texto e vai embora a referência junto, porque a gente só citou ela uma vez. Só que lá no final ela aparece. Ou o contrário, você acrescenta algo no seu texto e aí você não coloca lá no final nas referências. E isso acontece muito, muito, gente. Vocês não têm ideia. E também é um sinal vermelho para aqueles que estão corrigindo. Porque você tem que... Bote isso na sua mente. O seu texto precisa estar o mais perfeito possível. Porque ele vai refletir, seu texto tem que parecer o que sua pesquisa é. Se sua pesquisa é perfeita, maravilhosa, linda, o seu texto precisa ser perfeito, maravilhoso, lindo ao cubo. Tá? Então, a gente precisa revisar as nossas referências. E aí, sobre essa revisão das referências, eu tenho 2 pontos que eu quero falar com vocês. Primeiro, a gente tem sempre que usar as referências primárias. O que são as referências primárias? Quando a gente vai lá, quando a gente faz a nossa discussão, a gente pega os nossos resultados e quer discutir com aqueles que já estão presentes na literatura, certo? E a gente usa referências para isso. Mas às vezes, quando a gente começa a fazer o nosso texto, a gente usa muita revisão. E essas revisões, elas têm o seu papel, são muito importantes, sim, tá? Mas eu sugiro fortemente que você volte às referências primárias, ou seja, aqueles artigos que tiveram realmente aqueles resultados que você está discutindo no seu texto. Porque pode acontecer de algum autor que fez uma revisão, ou autor que nem é revisão, que citou aquele outro texto no seu próprio artigo original, ele tenha interpretado mal o autor original. E aí você vai entrar para um ciclo, é uma bola de neve. Todo mundo vai começar a citar errado. Todo mundo vai começar a tirar conclusões erradas, porque alguém interpretou mal um autor primário. Então, priorize essas referências primárias, porque você vai dar um corte nesse ciclo vicioso de todo mundo repetir aquele autor que não é o primário e todo mundo ter a interpretação errada. E o segundo ponto sobre essa revisão das suas referências é que você precisa ter cuidado na interpretação. Porque assim como eu falei que outros autores podem ter interpretado mal o que o autor primário daquele dado falou, você também pode interpretar mal o que o autor do dado primário deu. Então a gente tem essa mania, não é mania, é esse intuito. Como a gente fica tão
tão dentro ali da nossa pesquisa da ideia do que a gente acha que vai acontecer, que a gente interpreta o que os outros estão dizendo a partir do que a gente quer que eles digam. E isso é muito perigoso na ciência. Porque olha só, se você acha que algo, um fator, né, uma variável, interfere diretamente em outra, só que você encontra na ciência, depois dos seus achados, que ela não interfere, isso também é dado, isso também é importante. E você não pode olhar lá os outros autores pensando na sua primeira hipótese, ou na sua segunda hipótese, ou na hipótese que for. Você precisa olhá-los, esses dados anteriores, de acordo com o que aqueles autores estão concluindo. Então, olhe sempre essas conclusões e não interprete demasiadamente o que aqueles autores estão dizendo. E demasiadamente eu digo não superinterprete, né? Não diga mais do que eles estão dizendo, do que eles já disseram. Então, muito cuidado, isso pode inviabilizar as suas conclusões, porque elas vão ser tiradas a partir da discussão dos seus dados com dados anteriores. Então, assim, aquele editor, revisor, ele conhece esses dados, tá? Ele é alguém especializado, então, provavelmente ele vai conhecer e ele vai saber que aquele autor não diz aquilo que você está dizendo. A gente precisa tomar muito cuidado, revisar muito bem essas nossas referências, não só se elas constam no texto, mas se a gente está usando elas corretamente. Porque isso é extremamente importante para a gente ter um texto forte, um texto revisado profissionalmente. Então, aqui eu não tenho um exemplo em si para dar, mas lá naquele primeiro parágrafo que eu usei com vocês, aquele texto ele tinha uma referência que eu fui procurar. É a primeira referência do artigo. E aquela referência, ela caía num site que não era exatamente sobre câncer, não era sobre aquilo, era sobre descritores, para você achar aquelas palavras que mais estão ali dentro do seu contexto, né? E aí, assim, não tinha nada sobre câncer, não falava nada sobre o que estava naquela referência. Eu, se fosse um revisor, ia falar, de onde você tirou o que está escrito aqui? Essa referência não condiz. Então, se nessa referência, olha o problema. Na primeira referência do meu artigo, o revisor vai lá e eles olham referência por referência. Existe uma regra que eles precisam seguir e eles vão olhar. Então, se eles olharem a minha primeira referência, vai para lugar nenhum, como é que eles vão confiar em todo o resto da minha pesquisa? Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério e talvez ninguém tenha te dito isso ainda. Guarde isso no seu coração, na sua mente e vamos passar para o nosso 8º ponto. E o nosso 8º ponto é, continuando nessa vibe de revisão específica, revise suas tabelas e figuras. Você precisa dar uma atenção muito especial às suas tabelas e figuras, porque elas são praticamente a porta de entrada do seu artigo científico. Normalmente, o que um revisor lê? Ele vai ler o título, resumo e figuras, e tabelas, gráficos, figuras. Se eles estiverem de forma ruim, de forma não profissional, o seu artigo provavelmente vai ser rejeitado. Imagine que você é um editor de uma revista. Você vai querer um artigo na sua revista que tem uma tabela amadora? Que tem uma tabela lá que é inteira cheia de linha? Que tenha um gráfico mal feito, uma figura feita, mal feita também? Não vai querer. Então, por que a gente quer que os nossos artigos que são assim sejam aceitos pelos editores? Não serão, não serão. Não chegaremos nesse nível. Mas eu quero aqui, como a gente está falando nesse evento, né, de futuros possíveis, eu quero que você pense nesse futuro de você publicando em grandes revistas. Tudo bem? Então vamos lá, revise as suas tabelas e figuras. E é muito importante que a gente faça essa revisão de acordo com as instruções para autores. Porque de acordo com a revista, ou você vai colocar o título em cima, ou você vai colocar o título embaixo. Enfim, a gente tem várias instruções diferentes de acordo com a revista e isso é muito importante a gente saber qual é o tipo de revisão para a gente botar na nossa própria figura, porque a gente acaba às vezes fazendo um artigo para dentro da universidade, a gente usa as instruções para a universidade e depois a gente quer passar para o científico, né? Então a gente precisa, assim, sempre ler essas instruções para autores e adequar. Primeiramente, sabe o que a gente tem que fazer na revisão? A gente precisa ver se elas têm uma ideia principal. Tudo bem.
uma ideia principal. Assim como os parágrafos têm que ter uma ideia principal, as tabelas e figuras, mesmo que você fale de várias coisas ao mesmo tempo, elas precisam ter uma ideia principal e serem independentes do texto. Elas precisam, né, as tabelas e figuras, precisam ser vistas e entendidas sem que a pessoa que está lendo precise ler qualquer outra parte do seu texto. Ele tem que olhar, claro, né, com a legenda ali da figura, ela vai olhar ali aquele dado e ela vai saber do que você está falando, sem precisar ler no resto do seu texto. Ok? Isso é muito importante, isso só vem a partir da revisão. Mais uma coisa importante, quando a gente coloca os números na nossa tabela, nossos gráficos, nós não precisamos repetir todos os números no texto corrido. Então, quando você fizer essa revisão de tabela e gráficos, você vai estar olhando para o texto que está junto com eles também, você vai perceber se está usando esse vício de repetir todos os números ali no texto, porque não é preciso. Sabe o que você vai botar no texto? Você vai botar informações complementares. Então, por exemplo, se você está na tabela lá, esse exemplo é muito legal. Se você está na tabela e compara o peso de duas populações, aí você vai colocar lá na tabela a média do peso de cada população. Sabe o que você pode escrever lá nos seus resultados, no texto corrido? Que da população A, o peso foi o dobro da população B, sem precisar falar as médias. É isso que eu quero dizer, com informações complementares. Você vai começar a dar uma pequena interpretada, não é aquela interpretada discutindo, mas é uma pequena interpretada no que você quer que seja o foco do seu artigo. Você tem esse poder de dar um foco em algum lugar. O poder está em você. Então, use através dessa escrita científica. Além disso, a gente precisa estar atenta ao alinhamento, a fonte e ao tamanho das letras. E se você fizer uma tabela mais porcamente e jogar lá, gente, não vai ser aceito. Então, gente, nessa tabela aqui, que é de um artigo que fala sobre como você deve fazer essas tabelas, eu vou deixar aqui nas informações para você a referência desse artigo, e ele usa essa tabela como exemplo do que não fazer e para a gente exercitar o que a gente deve colocar. Então, algumas coisas que eu queria apontar aqui para vocês nessa primeira tabela. Essa primeira coluna, ela está desalinhada, vocês conseguem perceber, na verdade, toda ela, né? Está sem alinhamento. Cada uma dessas frases deveria estar alinhada à esquerda, ok? Não coloque nada centralizado, é à esquerda, nessa primeira coluna, alinhada à esquerda. Além disso, vocês conseguem ver que as medidas aqui no final são as mesmas. Isso deixa enorme, né? Muita coisa ali. Então, essas medidas a gente pode colocar no início, aqui na primeira palavra que representa tudo que está ali dentro da coluna. Então, a gente pode colocar isso tudo aqui nessa primeira palavra. Por exemplo, você vai colocar metro, você vai botar grama, enfim. Você coloca a medida aqui na primeira palavra para não precisar ficar repetindo tantas vezes. Isso deixa a sua tabela poluída. Em relação a alinhamento também, quando você tiver essas segundas colunas, você deve alinhar com a última casa decimal. Ou seja, nesse caso, o alinhamento deve ser à direita. Isso são só dicas rápidas, tá, gente? Isso aqui também é muita coisa que a gente precisa pensar. Mas aqui, ó, alinhamento à direita, ok? Tanto esse quanto esses aqui. Então, todos os números que tiverem aqui embaixo, eles têm que estar alinhados com o último número da primeira linha. Beleza. Aqui a gente vê que ele fez direitinho, ó. Se são todas porcentagens, ele colocou o símbolo de porcentagem aqui na primeira palavra da coluna. E a gente sabe que todas são. E aqui a gente tem um espaço em branco. Sabe o que a gente pode fazer? Bem simples. Coloca um travessão, caso você não tenha aquela informação ali. Ok? Beleza, esse é um exemplo de tabela ruim. E eu não tenho o exemplo dessa tabela aqui certa, porque ele não coloca, mas ele coloca uma tabela boa, uma tabela bonita, e eu quero mostrar para vocês como dá um alívio no coração quando a gente tem uma tabela bonita. Vocês estão vendo? Estão todos alinhados aqui à esquerda, as medidas estão aqui na primeira palavra da coluna, e aqui os números estão alinhados à direita. Muito importante. Conseguem perceber?
Então, gente, vamos caprichar nas nossas tabelas, nos nossos gráficos. Peça ajuda ao seu orientador. Vamos caprichar para a gente conseguir publicar em boas revistas. E revise muito bem as tabelas, todos os gráficos. Vamos então ao nosso 9º princípio nesse nosso mini curso. Então, o nosso 9º princípio é: peça ajuda para alguém mais experiente. Gente, aqui eu vou falar sobre um ponto principal, sobre esse pedido de ajuda. E esse ponto que é extremamente importante para tudo que eu tô falando, para que a gente consiga fazer isso aqui que eu tô dizendo e fazer o nosso texto chegar a um nível internacional. A gente precisa de, sabe o quê? Essa vai ser a senha, anota aí, para o nosso PDF. Tudo minúsculo, tá, gente? A gente precisa de humildade. Então, essa é a senha para você ter acesso lá ao PDF que está na descrição do vídeo no YouTube. Nós, quando somos alunos, agora falando bem papo de sendo aluna mesmo, né? Aqui do outro lado, aluna de pós-graduação. Às vezes, a gente tem ótimas ideias, sim. Com certeza. A gente quer fazer tudo no nosso jeito, no nosso tempo, mas a gente precisa ter muita humildade para pedir ajuda de outras pessoas, para chegar para o nosso orientador, nossa orientadora e pedir ajuda mesmo. Porque, sinceramente, a gente fala tão mal, a gente tem esse costume brasileiro de falar mal de tudo, de reclamar de tudo, reclamar do nosso orientador, mas a gente não se coloca no lugar dele e a gente não tem humildade para reconhecer que ele está há mais tempo do que a gente, por assim, maiores defeitos que eles tenham, porque eles são humanos também e têm defeitos. E a gente também, né? Claro. Mas eles têm mais experiência do que a gente, eles estão mais tempo nessa vida do que a gente. Então, para a gente às vezes acatar o que eles têm a nos dizer do nosso texto, às vezes a gente recebe um texto cheio de comentários, a gente fica com raiva porque nos dedicamos muito, ou a gente submete um artigo e aí ele é rejeitado e a gente quer bater no revisor, sabe? Mas disso tudo, para a gente conseguir ter um texto que chegue numa revista internacional, a gente precisa, vou botar em negrito, ter humildade. Então, depois que você fizer essa revisão que eu falei até agora aqui no seu texto científico, você, mesmo que esteja já numa fase solo aí, né, ou você não consegue mais pedir ajuda para o seu orientador, você vai pedir ajuda para alguém mais experiente, mesmo que não seja o seu orientador, por algum motivo, alguma questão, mas peça ajuda, seja humilde e peça ajuda. Inclusive, para você implementar o que eu estou falando aqui hoje, é necessária humildade para você reconhecer, assim como eu precisei reconhecer quando eu comecei a estudar sobre escrita científica, que na verdade, um dia me pediram para eu escrever cientificamente. E mesmo sem ninguém me ensinar, eu fui na cara e na coragem, e isso é legal da gente pensar, é uma característica importante. Eu vou até voltar aqui para mim. É uma característica importante nossa de não desistir, mas quando a gente não é ensinado, a gente precisa saber o nosso lugar, né? E a gente vai na cara e na coragem até que a gente percebe, como eu percebi, que eu precisava de mais do que eu já tinha. Para eu alcançar objetivos maiores, eu precisava aprender mesmo a escrever, porque era isso que faltava para eu conseguir alcançar esses objetivos. E eu vejo que aqui no nosso país, sim, é o que a gente precisa para alcançar maiores revistas com a nossa ciência, para que a gente faz, nossos resultados se tornem conhecimento científico. Então, se você quer tirar algo desse curso, você vai precisar ter humildade para reconhecer, assim como eu reconheci, que eu não sabia de tudo, que o jeito que eu escrevia poderia até ser bom, mas poderia muito mais ser melhorado. Então você, mesmo que a gente escreva bem, e eu acredito que muita gente escreve bem, mas isso são técnicas, gente. Não estou dizendo aqui que você escreve mal, você provavelmente escreve bem sim, mas os próprios artigos publicados, eles podem ser melhorados e eles foram aceitos. Então, a gente precisa praticar essa escrita e isso é necessário. Para isso e para esse ponto, que é pedir ajuda,
a gente precisa de humildade. Para ser pesquisador, tem que ter humildade, ok? Vamos então, depois desse papo mais cabeça, vamos para o nosso último ponto. Vamos voltar aqui para o nosso documento. E o décimo ponto é: tente apresentar para alguém que não é da área. Quando você pegar o seu texto, ele tá lá todo escrito, e aí você quer saber se ele tá realmente claro e que você tá abordando os pontos principais, se você tá dando ênfase no lugar que você tem que dar, se você não tá enrolando demais, faça isso. Tente apresentar para alguém que não é da área. Quando você tentar fazer isso, você vai perceber o que é o mais importante do seu texto, porque você vai ter que reduzi-lo ao mais fácil de ser para que a pessoa entenda, né, de ser entendível. E você vai ter que falar de forma clara e fácil. E depois, quando você fizer esse exercício e olhar para o seu texto, você vai perceber se aquilo que você disse e enfatizou para a pessoa, se é o que está enfatizado no seu texto também. Porque isso é muito importante, gente. Aconteceu comigo. No meu texto, eu só fui perceber que eu estava falando 50 coisas ao invés do principal quando eu precisei fazer uma apresentação de 5 minutos. Uma apresentação que eu precisava falar em 5 minutos. E isso depois de eu ter feito uma apresentação de 1 minuto. Então, primeiro foi uma apresentação de 1 minuto, que era para o público geral. Eu fiz um stop motion, né, que era para divulgação científica. Depois eu precisei passar essa apresentação para 5 minutos. E eu tive que focar no que era mais importante. Foi nesse momento que eu vi o que era mais importante no meu texto. Gente, é mágico. Apresente para alguém que não é na área. Isso vai te ajudar a dar a última ajeitada no seu texto para que ele aponte para a sua ideia principal. Lembra que eu falei? O poder está com você de enfatizar em algo ou não, de estrategicamente produzir esse seu texto para que ele enfatize um determinado ponto que você concluiu que depois, né, de ver todos os seus resultados, concluiu que era o mais importante. Ele também vai ajudar você a ver, isso também vai ajudar, né, a você saber qual é a sequência certa do pensamento, se os seus resultados estão mostrados numa sequência lógica, porque a gente pode acabar botando o resultado antes do que a gente deveria. Então, é muito interessante a gente fazer esse exercício de apresentar para alguém que não é na nossa área. Até para quem seja da área, mas de outra especialidade, sabe? Mas que não esteja dentro do nosso texto ali, do que a gente ensina. Então, isso também requer humildade, da gente chegar, baixar a nossa bola de cientista inalcançável e humildemente chegar para alguém que não conhece e simplesmente conversar com essa pessoa sobre o nosso texto. Isso vai mudar o seu texto científico. Eu espero que esse mini curso faça essa mudança em você, que você aplique tudo que você aprendeu aqui. Pega lá o PDF, a senha você lembra bem qual é, se você está me acompanhando direto. Pega aquele PDF, vê junto com as suas anotações e você vai aplicar no seu texto. Eu tenho certeza que na hora que você abrir o seu texto depois desse mini curso, você já vai vê-lo de forma diferente. E quando você estiver também corrigindo o texto de orientandos, se você já está nessa fase, você também vai corrigir diferente. E esse conhecimento não vai acabar aqui nessa tela entre mim e você. Esse conhecimento você vai passar adiante. E se você ficou com alguma dúvida nesse mini curso, eu me disponibilizo 100% lá no meu Instagram, @belaciência_, para você vir falar comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer se aprofundar, você pode me acompanhar até no canal que eu coloquei esse vídeo também. Não sei se você está dentro da plataforma do evento ou pelo YouTube, mas é o canal Bela Ciência. E a gente pode trocar ideias, pode trocar experiências e você pode e deve. Vai ser um prazer tirar a sua dúvida, tá bom? Eu posso te ajudar realmente nessa escrita. E vamos juntos melhorar a escrita científica brasileira. Vou voltar aqui para mim, para terminar. Vamos juntos alcançar futuros que são sim possíveis para a gente aqui no nosso país. Muito obrigada por acompanhar.
Até a próxima oportunidade. Espero que a gente se veja mais, que a gente aprenda junto mais sobre escrita científica. E eu espero que tenha sido um tempo muito proveitoso para você, que para mim com certeza foi. Até a próxima!